Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal e dois. Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Nós estamos estudando o bloco 4 e estamos na segunda semana do bloco 4. Então, aulas 12 a 19, nós iremos estudar sobre medidas de comprimentos, unidades não padronizadas e padronizadas, metros, centímetros, milímetros, tá? E aí nós vamos responder da questão 5 à questão 7. Nas aulas 20 a 24, nós iremos estudar sobre localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, tá? Segundo pontos de referências e indicações de mudança de direções e sentido, ok? E nós vamos responder da questão 8 a 10. Então, é isso que nós vamos ver durante essa segunda semana de aula de matemática. Então, vamos agora aqui abrir nosso bloco de estudos. Então, aqui, aula 12 a 19. A necessidade de realizar medições surgiu há muito tempo. Para medir comprimento, as pessoas utilizavam o próprio corpo. Então, para medir comprimento, há muitos anos atrás, as pessoas utilizavam partes do seu corpo, tipo o pé, a mão, o passo. Veja algumas partes do corpo que eram utilizadas como unidade de comprimento. Aí vocês estão vendo a imagem aqui, ó, da mão, que é o palmo, o pé e o passo. Estime em palmos a largura da porta da sua casa e estime em pés o comprimento da sua cozinha. Em seguida, anote no seu caderno. Então, vocês vão fazer uma estimativa em palmos da largura da porta da casa de vocês e vão fazer uma estimativa em pés para saber aproximadamente qual é o comprimento da cozinha de vocês, ok? Então, a porta vocês vão utilizar o palmo e para medir a cozinha vocês vão utilizar os pés, tá? Quando usamos parte do corpo para realizar medições, podemos obter resultados diferentes dos resultados de outras pessoas. Por isso, foi necessário criar unidades de medida de comprimento padronizadas, dentre elas o centímetro. Podemos utilizar a régua como instrumento de medida para medir comprimentos em centímetros. Veja como medimos o comprimento de um lápis utilizando uma régua. Começamos a medir a partir do zero até o número correspondente ao comprimento do lápis. Observem aqui essa imagem do lápis. Então a gente sempre começa a medir do zero, tá? E aqui esse lápis tem 12 centímetros, certo? Então, observe o comprimento indicado nos objetos. Então, agora nós vamos responder algumas atividades baseado no que nós aprendemos aqui sobre as medidas de comprimento. Então, questão 5. Observe o comprimento indicado nos objetos. Vamos ver aqui? Olha aqui o dado, aqui o lápis. Qual o comprimento do dado? Então, vamos ver aqui, ó. Iniciou do zero, então 1, 2. Então, lá o dado tem 2 centímetros. E o lápis? Começou do zero, parou aonde? No 12, né? Então, o lápis tem o quê? 12 centímetros. Observe esta imagem. Qual é o comprimento do palito em centímetros? Então, vamos ver aqui, ó. O palito iniciou no zero e foi até o 4. Então, o palito tem 4 centímetros, tá? Então, 4 centímetros. Letra D. Quantos centímetros tem estes palitos juntos? Então, nós sabemos que cada palito tem 4 centímetros. Então, quantos centímetros tem cada palito junto? Então, vamos ver aqui, tem 4, mais 4, mais 4, que é igual a... Quanto que é, gente? 4 mais 4 mais 4. É igual a 12. Então, vamos ver aqui como é que ficaria se fosse a multiplicação. Ficaria como? Hein, crianças? 4 vezes 3 é igual a 12. Dá o mesmo resultado aqui da adição, certo? Veja, João pegou uma régua para medir um clipe. A medida ficou maior de 3 centímetros e menor que 4 centímetros. Observem aqui, ó. Então, aqui é o 4. Então, observe que o clipe ele não chegou até o 4, mas ele passou dos 3 centímetros. Então, como que a gente vai fazer para saber essa medida aqui?
Para indicar essa medida, usamos outra unidade de medida padronizada, chamamos de milímetro. O milímetro, ele é representado pelo mm e o centímetro pelo cm, tá, crianças? Ó, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Ó, centímetro, nós colocamos, representamos ele com cm e milímetros com mm. Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. 1 centímetro está dividido em 10 milímetros, que foi o que nós já falamos. Descobrindo minha altura. Desafio. Você sabe qual é a sua altura? Para descobrir, peça um familiar para medir você utilizando barbantes, uma fita métrica, um metro articulado ou uma trena. E anote aqui. A medida utilizada para medir você é o metro. Ó, 1 metro. 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100 centímetros. Veja algumas situações na imagem abaixo em que essa medida é utilizada. Então, observem aqui, ó, que medida é essa? 1 metro. Ó, o metro está sendo utilizado aqui, ó, por esse profissional. Ele está usando uma trena. Essa profissional aqui está usando uma fita métrica. E esse outro profissional está usando o quê? Um metro articulado. Os instrumentos de medida. Nos dias atuais, depois de terem criado unidades de medida padrão, temos instrumentos universais que nos permitem efetuar medições de uma forma mais precisa. Então, nós temos a régua, a trena, o metro articulado e a fita métrica, certo? Então, responda. Questão 6. Faça uma pesquisa dos instrumentos de medida de comprimento que podemos utilizar nos dias de hoje. Você pode desenhar, escrever ou colar no seu caderno. Você sabia? Para crescer adequadamente, você precisa se alimentar bem. Mas, acima de tudo, dormir bem, na quantidade necessária. O sono é muito importante. A falta do sono pode trazer problemas de aprendizagem, de memória e dificuldade de atenção e concentração. As crianças da sua faixa etária, de 6 a 13 anos, devem dormir de 7 a 12 horas por dia. O sono é fundamental para o desenvolvimento de diversas funções cerebrais. Também é durante a noite que ocorre a maior parte da liberação dos hormônios do crescimento. A melatonina, um hormônio produzido pelo cérebro, é liberado no organismo toda noite quando o ambiente começa a escurecer. E é ela que sinaliza ao corpo que está chegando a hora de dormir. Por esse motivo, manter o ambiente de casa à meia luz e evitar os eletrônicos é tão importante para você se acalmar e entender que está chegando a hora de adormecer. Então, criança, nós temos aqui o Você Sabia, onde ele fala da importância, né, de nós termos o quê? Uma alimentação saudável e, acima de tudo, manter uma rotina de sono tranquila e na quantidade necessária, tá? A falta do sono, ela pode trazer problemas de aprendizagem, memória e dificuldade de concentração, tá? E aqui, ó, na faixa etária de vocês, as crianças precisam dormir de 7 a 12 horas por dia. Tem que dormir cedo, tá? Não usar muitos eletrônicos perto da hora de dormir, porque isso atrapalha no seu sono, tá? Então, aqui tem umas dicas muito importantes sobre o sono, sobre uma rotina saudável, tá? Questão 7. A mãe do João está medindo seus irmãos, Guilherme, Pedro e Ítalo. Ela mediu com uma fita a altura de cada um deles. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui ela está medindo o Guilherme, aqui o Ítalo e aqui o Pedro. Qual dessas crianças é a mais alta? É o Guilherme, é o Ítalo ou o Pedro, gente? Guilherme tem 90 centímetros, o Ítalo 100 e o Pedro 95. Então, o mais alto é o Ítalo, tá? Ítalo. B. Quais desses irmãos medem menos de 1 metro? Guilherme e Pedro, eles medem menos de 1 metro, porque 1 metro é 100 centímetros. Guilherme tem 90 centímetros e Pedro 95. Então, quais dos irmãos medem menos de 1 metro? Guilherme e Pedro. Escreva o nome das crianças em ordem crescente de acordo com a altura de cada uma delas. Então, como que vai ficar aqui, crianças? Vai ficar primeiro em ordem crescente, então vai ficar primeiro Guilherme, depois o Pedro e depois o Ítalo, certo? Para saber mais sobre medidas de comprimento, acesse o link. Então, para saber mais, vocês podem acessar aqui, mas eu já vou estar colocando esse vídeo aqui para vocês, ok? Medidas de comprimento. Vocês já ouviram falar sobre isso?
para darmos início, vamos ver quais eram as primeiras referências de medidas utilizadas pelas pessoas. Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para a pesca, e com isso a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referências de medidas, e elas usavam comprimento do pé, a largura da mão, grossura do dedo, o palmo e a passada. Só que essas medidas não davam muito certo, porque cada pessoa tem um tamanho de pé, um tamanho de mão, e as medidas ficavam diferentes uma das outras. Agora, então, vamos ver quais são as medidas que se tornaram medidas padronizadas no mundo inteiro. Quando queremos medir o comprimento ou largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetros, representados pela letra cm, metros, representado pela letra m, ou quilômetros, representado pelas letras km. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, mais certinha, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Vejamos agora alguns instrumentos para medir o comprimento dos objetos e das coisas. Régua, usada geralmente na escola para medir objetos e espaços pequenos. Na régua, há traços entre os números, e cada espaço entre um traço e outro se chama milímetro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Fita métrica, usada geralmente pelas costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim fazer roupas ajustadas. Trena, usada em obras e construções, assim como em serviços de alvenaria, serraria e carpintaria. Metro articulado, usado por pedreiros para poderem medir as paredes e assim definir onde fica melhor colocar as portas e as janelas. Agora, quero saber se você já consegue medir usando a sua régua. Anote em seu caderno as perguntas a seguir e também coloque as respostas. Primeira pergunta: quantos centímetros mede seu lápis de escrever? Quanto mede seu caderno? E também, quanto mede sua borracha? Tenham todos uma ótima atividade. Aulas 20 a 24. Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referências e indicação de mudanças de direção e sentido. Observe a imagem e responda às questões ao lado, seguindo as pistas listadas abaixo. João está brincando de caça ao tesouro com os seus irmãos. Vamos ajudá-lo a encontrar o tesouro escondido? Então, siga as pistas e ajude a resolver o mistério. Ó, as pistas aqui. Pegue o barco e siga em frente até chegar à Ilha dos Patos. Desça na Ilha dos Patos e vá até o coqueiro mais baixo. Vire à esquerda e siga em frente até a casa da onça. Cuidado, ela pode estar por perto. Ao lado da porta, procure a primeira caixa ao lado da porta. A chave está dentro. Agora, trace o caminho percorrido pelo pirata indicado na mensagem e circule o tesouro que o pirata encontrou. Tá, gente? Então, vocês vão traçar esse caminho aqui.
Qual que é o primeiro? Primeiro ele vai seguir em frente, vai pegar o barco e seguir em frente. Olha aqui o barco. Depois ele vai descer na Ilha dos Patos. Cadê a Ilha dos Patos? Aqui, ele vai descer aqui. E vai até o coqueiro mais próximo, Ilha dos Patos, e aqui o coqueiro mais próximo. Vai virar à esquerda e vai seguir em frente até a Casa da Onça, tá? Então ele vai, vira à esquerda e vem até a Casa da Onça. Ao lado da porta, procure a primeira caixa ao lado da porta. A chave está dentro. Então, a primeira caixa ao lado da porta. Vocês vão traçar esse percurso aqui, de acordo com essas pistas, vocês vão traçar ele aqui, ok? Questão 9. Veja o desenho que Renata fez de sua sala de aula. Então, Renata fez um desenho aqui da sala de aula. Aqui são os alunos, aqui é o armário, aqui é a lousa e aqui fica a professora. Quem está à direita de Renata? Cadê Renata? Ó, observem Renata aqui. Então, nós temos aqui à direita o João e à esquerda Laura. Então, quem está à esquerda? Laura. Quem está atrás de Laura e à esquerda de Samara? Então, Laura, quem está atrás é José. Tá? E José está à esquerda de Samara. Samara está aqui, ó. Samara. Fábio está à direita, José à esquerda. Ok? Então, quem está atrás de Laura e à esquerda de Samara? É José. Marquem aqui José, ok? Ouça a leitura. Para se localizar, o homem, ao longo dos tempos, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas maneiras. Os seres humanos pré-históricos, por exemplo, desenvolveram métodos de marcação em superfícies e paredes de pedras como forma de identificação de suas localizações para que eles não se perdessem. Além disso, várias civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do Sol para identificar suas posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens. No caminho dessas descobertas, alguns aparelhos foram utilizados para identificar, localizar e orientar as posições e caminhos traçados pelos homens e seus diferentes percursos sobre a superfície da Terra. Os principais e mais conhecidos dentre eles são a rosa dos ventos, a bússola e o mais recente, o GPS. 10. Assinale a resposta correta. Pedro está segurando a bola com a mão. Ele está segurando a bola com a mão direita ou com a mão esquerda, que ficou desconfigurado, tá, criança? Mas é só vocês marcarem aqui. Então, mão direita ou mão esquerda? Júlia pula a amarelinha levantando o pé. Ela está levantando o pé direito ou esquerdo? José segura a régua com a mão direita ou esquerda? Para se divertir, assista Chico na Ilha dos Jurubebas, o mapa da ilha, episódio 6. Tá? Então, vocês podem estar assistindo Chico na Ilha dos Jurubebas, tá? É só clicar neste link aqui para que vocês possam se divertir e aprender assistindo esse episódio. Ok? Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E até a próxima aula, tá bom? Se cuidem e fiquem com Deus.